Quando você tenta convencer alguém a agir de determinada forma, você tenta exercer sobre essa pessoa algum tipo de poder. Caso você convença a pessoa a agir da maneira esperada, significa que o seu poder de influência teve efeito sobre o poder de decisão dessa pessoa. Poder sempre tem dois lados opostos, ou seja, o lado de quem exerce o poder e o lado de quem é influenciado por esse poder. Quando uma pessoa exerce poder, ela está aplicando uma força. Só que uma força não precisa necessariamente ser de natureza física ou violenta. Esse é apenas um tipo de força. Existem outros tipos que a gente pode dar como exemplo a do convencimento por meio das palavras. Olha o que diz o filósofo Gerard Lebrun. Olha só. Se numa democracia um partido tem peso político, é porque tem força para mobilizar um certo número de eleitores. Se um sindicato tem peso político, é porque tem força para iniciar uma greve. Assim, força não significa necessariamente a posse de meios violentos, mas de meios que me permitam influenciar no comportamento de outra pessoa. A força não é sempre, ou melhor, é rarissimamente, um revólver apontado para alguém. Pode ser o charme de um ser armado quando me convence a alguma decisão. Maquiavel foi o que começou a usar a palavra Estado com mais frequência. Ele dizia que a palavra Estado representa a condição de posse permanente e exclusiva de um território e o comando sobre os seus respectivos habitantes. E a partir dessa frase do Maquiavel, nós podemos dizer que nós moramos em um espaço determinado e que nesse espaço existe certa aplicação de forças. O Estado existe porque o seu poder sobre as pessoas é muito grande, ou seja, ele tem muita força para dizer o que elas podem ou não podem fazer em diversos aspectos da vida. As leis, elas são exemplo de como nem sempre a força é exercida de modo violento. O fato das pessoas respeitarem as leis, delas procurarem um advogado quando elas precisam recorrer à justiça, demonstra como o Estado exerce a sua força por um meio que não é violento. Por outro lado, caso os indivíduos se recusem a obedecer os tipos de força não violenta, aí o Estado vai utilizar cada vez mais meios violentos para que essa pessoa sinta os efeitos do seu poder. Para o filósofo e sociólogo alemão Max Weber, o Estado, como nós conhecemos, ele substitui o uso contínuo da violência pelo uso de regras administrativas, que inclusive permitem que ele, o Estado, seja o único poder com permissão para o uso da força violenta. Então, se você matar alguém, certamente você vai responder por isso, ou pelo menos deveria, né, de acordo com as leis. Agora, se o Estado matar alguém por meio das suas representações, existe todo um discurso que trata essa ação como necessária de acordo com o contexto onde ela aconteceu. Claro que existem abusos, né, como, por exemplo, o abuso da força policial, por exemplo. Mas é curioso pensar que quem analisa se o uso da força policial, que é um braço do Estado, foi abusiva
ou não é o próprio Estado, né? Isso dá a ele um poder imenso, porque ele é o único que pode exercer a força violenta e o único que pode julgar se ela foi ou não exagerada. Em outras palavras, é o Estado que produz as leis e logo é ele que diz o que está ou não dentro da legalidade. E nós chamamos isso de Estado de Direito. No Estado de Direito, todo julgamento deve ser baseado em leis estabelecidas. A discussão sobre o uso legítimo da força é um problema. E se o Estado abusa do uso da violência e não corrige esse fato, o que acontece? As ditaduras são um exemplo de como o poder estatal pode se transformar em algo excessivamente violento. Se o próprio Estado cria as leis e resolve desobedecê-las, exercendo a violência, quem vai deter o Estado? A ideia de um contrato social pressupõe que existem certos princípios de legitimidade do uso do poder. Numa democracia, quem legitima o poder é o povo. Caso o Estado perca a legitimidade do uso da força, ou seja, caso ele esteja usando de uma forma inadequada, que vai contra suas próprias leis, isso abre uma brecha para que as manifestações populares tentem exercer a sua força sobre o Estado, sendo ela violenta ou não. Só que isso não é tão simples assim, porque esse braço de ferro que pode acontecer entre o poder popular e o Estado pode gerar inúmeros conflitos que vão de simples manifestações de rua até guerras civis. E quando as organizações populares consideram que o uso da violência não é apenas um direito do Estado, mas do próprio povo para a disputa de poder, a coisa pode ficar bem complicada. E aí entra em jogo uma série de conceitos como democracia formal, democracia substancial, democracia política, democracia social, jurídica, enfim. Não é fácil viver em um mundo onde as pessoas não podem sair por aí fazendo aquilo que bem entendem e ao mesmo tempo precisam fiscalizar se o próprio Estado não está fazendo aquilo que bem entende. E no próximo vídeo, então, eu continuo analisando alguns conflitos e pensando um pouco mais sobre democracia e o uso do poder estatal.